Oi, gente, tudo bem? Mais uma reflexão diária. Hoje a gente vai falar sobre capítulo 14 de Mateus. Capítulo 14 de Mateus fala a respeito da morte de João Batista, a multiplicação dos pães e peixes e Jesus andando sobre o mar. Bem, a gente sabe que João Batista foi o grande precursor e aquele que abriu o caminho à primeira vinda de Cristo. Contudo, ele morreu decapitado por mandado, né, no caso, por Herodes, né, que pediu a sua cabeça que foi pedido a Herodes, né, sua cabeça em uma bandeja. Além disso, nós temos a primeira multiplicação dos peixes, os 5 pães e os 2 peixinhos que multiplicaram mais de 5.000 pessoas. Além disso, e dentre outros milagres que Jesus realizou durante o seu ministério aqui na Terra, nós temos notáveis manifestações do próprio Cristo. Como isso pode nos ajudar a entender mais a respeito de quem era Jesus? Bem, Jesus, certa vez, quando estava com o povo pregando, disse aos seus discípulos para embarcar e para ir sem ele que ele os alcançaria. Passado ali alguns momentos, os discípulos embarcaram então e eles saíram sem Jesus. E Jesus, ele após despedir a multidão, foi para o monte orar. Passado ali o período em oração, durante várias vigílias da noite, na 4ª vigília da noite, isso entre as 3 até as 6 da manhã, que era a 4ª vigília, isso aproximadamente, Jesus então ele foi até os discípulos. Só de maneira sobrenatural ele estava andando sobre o mar, andando sobre as águas. Interessante que as águas elas estavam todas agitadas e os discípulos supersticiosos, como sempre, acharam que eram um fantasma. Contudo, quando eles observaram e viram que era Jesus, próprio Pedro que disse a ele: "Mas se é tu, ó Senhor, se és tu, dizes para mim ir até você." Então Jesus disse a Pedro para que ele pudesse ir até ele. Nesse momento, uma cena bem inusitada. Pedro começa a andar também no mar, em direção a Cristo. Contudo, um certo momento ele tira os olhos de Cristo. Ele acha que aquilo que ele estava fazendo era uma habilidade, era algo surpreendente, algo superior. E ao ele tirar os olhos de Cristo, ele começa a afundar. Interessante que Pedro ele era pescador, ele sabia nadar, contudo, aquele mar todo agitado, com todo aquele vento, até mesmo quem sabia nadar era um perigo, né, para quem realmente sabia nadar. No entanto, Pedro ele começou a afundar e ele disse: "Senhor, socorre-me." E Jesus estendeu a mão, tirou Pedro de maneira carinhosa e disse: "Homem de pequena fé." Jesus, ele sempre buscando, sempre salvando os seus discípulos. Jesus queria que eles entendessem de que quando nós olhamos para ele, quando nós olhamos para Cristo, pode cair o mundo, pode estar acontecendo tantas e tantas coisas, mas quando nós olhamos para Cristo, nada pode nos impedir de receber a transformação, de receber a presença dele em nossas vidas. Se torna algo único, singular. Que nesse dia, Jesus, que você olhe a Jesus, para Jesus, olhe apenas para ele. Não interessa o que esteja acontecendo, quando nós olhamos para Cristo, tudo acaba ficando de maneira marginalizada, fica separadamente. A gente observa que nada é tão sobremaneira superior quando nós presenciamos, quando nós estamos na presença de Jesus, ou quando ele está em nós pelo Espírito Santo. Que Deus te abençoe nesse dia e te dê paz, uma paz que transcende todo entendimento, a mesma paz que os discípulos eles tinham quando Jesus estava com eles.
um ótimo dia na presença dele e um grande abraço. Shalom, shalom.